Bom, boa tarde, então, em paz e bem, né? Já nos alimentamos, vamos para a nossa próxima etapa agora, então. Aqui a gente fez uma troca, né? Então, nós vamos agora trabalhar os fundamentos de fé e política, a doutrina social da Igreja, com o padre Antônio Aparecido Alves. Talvez nós vamos ter que fazer uma pausinha, interferir na fala dele, né? Que eles estão organizando, aí parece que vem mais uma pessoa agora à tarde, mas a gente vai construindo, vai conversando. Ainda faltam algumas pessoas para chegar, tá, padre? Mas acredito que o senhor possa começar. Pessoal, boa tarde para todos, todas. Uma alegria poder colaborar nessa formação, nessa capacitação que a CNBB está oferecendo. Eu mandei um pequeno texto, foi requerido que fosse um texto com mais ou menos 3 páginas, então eu escrevi com mais ou menos 3 páginas. Vocês têm aí dentro da pasta de vocês, Fé e Política Fundamentos. Vocês vão ver pelos slides aqui que tem muita coisa que não foi parar aí, que eu fiquei com medo, vou mandar com muita página, vão ficar assustados, não vão devolver o meu texto. Então, muita coisa não está aí no texto de vocês. Tem uma pequena apresentação minha aí no rodapézinho. Eu até já vou aproveitar para corrigir, porque eu acho que quando foi para eles xerocarem aqui esse texto, no número 1zinho aí saiu junto com o asterisco aí do meu nome, viu? Então, vocês vão ver as referências bibliográficas. Acharam aí o texto, Fé e Política Fundamentos? Só para vocês fazerem essa pequena correção. Fé e Política Fundamentos, acho que na hora da formatação ali deu uma mudada. Então, aí, a referência número 1, é o que está embaixo aí, Aristóteles. Não sou eu não, viu, a referência. Vejam aí, corrijam aí no texto de vocês. A referência número 1, pequenininho, é o Aristóteles. Como está escrito aí, eu sou de São José dos Campos, eu sou formado nessa área de Ciências Sociais, em Roma, e Teologia na PUC do Rio. Em Roma, mestrado e doutorado na PUC. E trabalho nessa área de doutrina social, faço parte do Cefep, da Escola Nacional de Fé e Política. E a minha tese de doutorado foi sobre as escolas de fé e política. Trabalhei em 9 escolas pelo Brasil, dentre elas de Leopoldina, por isso que eu fui conversar com a Gisele, que eu estive lá, é uma das escolas que estão contempladas no meu trabalho, dentre outras, a nossa, lá de São José dos Campos, e outras 7 escolas que eu escolhi na ocasião. Escolhi assim, eram as escolas que estavam participando do Cefep, então essas escolas que eu privilegiei. E em Roma, o mestrado foi também na área de política, foi uma carta apostólica de Paulo VI, chamada 80ª Adveniens, e eu trabalhei exatamente a participação política dos cristãos. Seria bom apagar aqui, será para visualizar melhor? Parece que estava melhor. Eu acho que estava melhor com o André, que ele estava apresentando. Eu quero começar divulgando para vocês. Eu esqueci de falar que... Tá bom? Eu acho que tá bom, não sei se está muito escuro para eles escreverem, lerem. Isso atrapalha a câmera? Acho que atrapalha um pouco a câmera. Se apagar só essa fileira da frente aqui, se tivesse jeito. Não tem. Tá. Em São José dos Campos, eu sou pároco. Eu tenho 33 anos de... Esse ano eu faço 34 anos de ordenação. Nesse tempo todo eu sempre fui pároco, exceto 3 anos de Roma e 4 anos do Rio de Janeiro. Então, sempre trabalhando em paróquia. Acho que melhorou, né? Tá bem, dá para ver bem aqui. Tá bom, André? Tá bom. E também não atrapalha a câmera. Então, eu queria apresentar para vocês aqui, eu tenho um blog onde eu coloquei, já há alguns anos, tudo o que eu produzi, seja no tempo que eu estudei em Roma, seja também na Gregoriano, como também na PUC do Rio, como também textos, artigos, assessorias, etc. Então, aqui nesse blog, vocês têm, nessa primeira aba, escrita comentários, eu tenho lá 1 minuto na Rede Vida, terças e quintas, dentro do JCTV, para falar exatamente temas de doutrina social. Assim como aquele bispo de Aparecida dá uma mensagem, tem também o Dom Angélico Sândalo, que dá uma mensagem, gotas de esperança, eu também tenho uma fala sobre doutrina social. E depois eu posto o vídeo aqui nesses comentários. Assim como também tem alguns comentários
rádio e artigos publicados no site da Canção Nova a pedido deles. Aqui tem uma outra aba chamada Documentos Sociais, onde vocês vão encontrar todos os documentos da igreja, as encíclicas sociais pontifícias, e encontro também ali algumas reflexões, artigos publicados por mim sobre esses temas. Aqui vocês vão ver uma outra aba escrita Publicações. Aqui são capítulos de livros, em que eu tive participação também sempre nessa área, doutrina social, fé e política, vocês vão encontrar ali. Aqui nessa aba aqui escrita Fé e Política, tem os documentos da igreja sobre fé e política e também artigos, publicações, inclusive a minha tese doutoral, viu, Gisele? Então ali você vai encontrar para ler lá sobre a escola de vocês lá de Leopoldina. Aqui na parte de ética e economia, também documentos da igreja, sociais nessa área, e também artigos, trabalhos, etc., publicados nessa área. Aqui na parte de espiritualidade, eu trago a liturgia diária, eu gosto de colocar a liturgia, o evangelho, e uma pequena reflexão, né, da liturgia diária. E tem também algumas publicações na área de espiritualidade, de mística. E, finalmente, aqui a última aba, vídeos, participações em entrevistas na Canção Nova, na Rede Vida, TV Aparecida, enfim, tem uma série de vídeos, sempre nessa área, fé e política, doutrina social da igreja. Eu quero destacar essa parte aqui de baixo, link para acessar material de doutrina social. Tinha um padre lá do Pará, o padre Adolfo, que hoje é bispo, ele tinha muito material produzido por ele sobre doutrina social. Em 2005, aqui no Cefep, ele compartilhou com a gente aquele material e pediu, divulguem esse material. E de lá para cá eu fui acrescentando bastante coisas também, trabalhos, assessorias, enfim, fui acrescentando. Então aqui, nesse link para acessar material de doutrina social, vocês vão aqui no Leia Mais, vocês vão abrir aqui, tem ali um link, vocês vão copiar, colar no seu navegador, e aí você vai ter acesso a um drive. A Michele vai abrir para a gente ali, Michele, que eu vou mostrar para vocês o que vocês vão encontrar. São mais de 1.200 arquivos nessa área. Volta um pouquinho ali, um slide para trás, por favor. Pode voltar um para trás? Não, aí mesmo. Isso, a pastinha. Então, quando vocês abrirem a pastinha, vocês vão encontrar todas essas subpastas aqui. Vamos abrir primeiro que ali, assessorias. Aqui. E vocês têm assessorias, cursos, palestras, em PowerPoint, coisa e tal. Algumas estão em Word. Vamos voltar. Vamos abrir essa cidadania. Aqui. Tem também várias coisas. Vamos abrir conselhos municipais. Aqui, vocês têm também bastante coisa para se divertirem ali. Volta lá, Michele. No menu. Tudo naquele link que eu mostrei ali. Vamos abrir aqui, por exemplo, documentos. Aqui vocês têm as encíclicas, documentos pontifícios, do concílio, tem o catecismo da Igreja Católica, tem o Código de Direito Canônico, e por aí afora. Inclusive, também esses slides que eu vou utilizar aqui, estão lá nesse link, vocês podem depois baixar. Divulguem esse link, divulguem esse material, quanto mais gente tiver acesso e utilizá-los, com certeza vai ser muito proveitoso. Então, recapitulando, aqui nesse blog, para ter acesso naquela pastinha, vocês vão entrar aqui, no Leia Mais, link para acessar doutrina social. Aqui vocês vão no Leia Mais, copia o link, não adianta bater em cima que ele não abre. Tem que copiar e colar no navegador. Aí vocês vão abrir todo aquele material lá. E boa diversão, que tem bastante coisa para vocês olharem lá. Bom, vamos trabalhar. Então, o nosso tema, fé e política, fundamentos. E eu gostaria de começar com um esclarecimento preliminar. E qual é esse esclarecimento? Quando nós falamos de fé e política, nós estamos no nível das motivações. Quando nós falamos de religião e político, nós estamos no nível das construções simbólicas. Portanto, são duas coisas diferentes. Quando nós falamos de fé e política, não significa que nós queremos
um governo terrivelmente evangélico, ou que queremos pessoas com denominação cristã atuando nos diversos ministérios. Não é nesse sentido. Quando falamos de fé e política, estamos no nível das motivações. Quando falamos de religião e político, nós estamos falando de um outro assunto, uma outra temática que seria abordado, enfim, num outro viés. Santo Tomás de Aquino dizia: a religião não é a fé, mas a sua manifestação, através de símbolos, de práticas rituais, de práticas religiosas, enfim, a religião não é a fé. Uma pessoa pode ostentar símbolos religiosos, mas não ter a fé. Pode ter um terço pendurado no retrovisor do carro, mas ele mesmo não gosta de rezar o terço, ou não vai, ou enfim, usa aquilo como um talismã para proteger o carro dele. E tem gente que faz isso. Está lá o terço pendurado no retrovisor, mas tem o terço na casa dele com os vizinhos, ele sai e volta quando termina o terço. Ou então tem uma Bíblia em cima da escrivaninha, uma Nossa Senhora Aparecida na estante, mas as decisões que ele toma em nível político, etc., etc., não privilegiam aqueles que Deus ama, que são os pobres. Então, o fato de se ter, ou pode comungar na missa de Aparecida, mas não ter fé nenhuma também, apenas estar lá por um ato social. Então, vejo que a religião e político é uma coisa, fé e política é outra coisa. Então, nós vamos abordar aqui o tema fé e política. Não vamos entrar nessa questão da religião e do político, que aí nós já iríamos numa outra direção. Eu gosto de usar a metáfora de uma linha de trem para falar dessas duas dimensões, da religião e do político. Vejam, numa linha de trem, aqui, os trilhos têm que ter a mesma altura, né? Não pode um ser mais alto que o outro, nem mais baixo, não pode ter inclinação para a direita ou para a esquerda, enfim, tem que manter uma certa equidistância, porque se não for assim, o trem descarrilha. Então, poderíamos dizer, usando essa metáfora da linha do trem, também, dessa maneira, deveria ser a religião e o político. Cada uma dessas duas áreas tem a sua especificidade, tem a sua esfera, tem as suas normas de atuação, tem o seu campo, etc. Então, uma não pode querer se sobrepor à outra. Infelizmente, parece que o que a gente está observando nesse momento é que essa dimensão da religião está querendo invadir, ou está querendo crescer mais do que o lado de cá. E isso faz o trem andar torto e pode descarrilhar. Então, deve-se manter uma equidistância, cada um aí na sua especificidade, sem um querer invadir a área e atuação do outro. Respeito mútuo, equidistância dessas duas realidades. Mas, como eu dizia, o nosso tema não é religião e político, o nosso tema é fé e política. Quando falamos de fé e política, nós estamos falando de elementos importantes para a nossa vivência, mas que têm estatutos teóricos diferentes. E, por isso, uma coisa não é redutível a outra coisa. Embora, diferente lá da religião e do político, que é como uma linha de trem, a fé e política, existe um ponto de intersecção. Então, aqui, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de algo transcendente. Transcendente, isto é, algo que vai muito além daquilo que vemos, sentimos, olhamos e aprendemos em geral pelos sentidos. Transcende a nossa existência, se derrama no infinito. Para fins analíticos, isso aí vocês têm no texto de vocês aí, poderíamos colocar a fé, dividi-la como fides qua creditor, quer dizer, a fé que crê, que é essa dimensão subjetiva do ser humano. A fé que crê, o homem que crê, é a fides qua. E poderíamos ter um outro lado da fé, que é a fides quae creditor. A fé na qual se crê. A dimensão objetiva da fé, o seu conteúdo, diríamos nós, a sua doutrina, o seu ensinamento. Então, nós temos a fé como um ato subjetivo, que nós alimentamos a nossa fé,
dentro do nosso coração, e temos uma fé fora de nós, digamos assim, expressa na doutrina que nós aprendemos lá para a primeira Eucaristia, fazemos a catequese, depois ao longo da vida, tantas formações, tantos encontros. Alguns fazem um curso de teologia, mestrado em teologia, doutorado, enfim, se aventuram por essa área, para conhecer a fides quae, isto é, a dimensão objetiva, o conteúdo, a doutrina. Portanto, falamos nesse sentido da fé, algo que está para além de nós. Quando falamos de política, estamos falando de algo imanente, isto é, algo que está presente no dia a dia, na nossa existência, está presente na nossa história, e a política, ela foi definida lá na antiguidade por Aristóteles como a arte de conduzir as coisas da polis. E foi definida por Aristóteles como sendo uma ciência arquitetônica. Não a ciência no sentido que hoje compreendemos, de produzir conhecimentos, mas a arte de você construir a cidade. Por isso uma ciência arquitetônica, isto é, fazer com que a cidade proporcione condições para que a pessoa possa atingir a sua perfeição racional. Na política, que é uma obra de Aristóteles, clássica, Aristóteles dizia, a pessoa somente vai atingir a sua perfeição racional, não a perfeição moral, como às vezes nós entendemos, mas a perfeição racional, ele só vai atingir, dizia Aristóteles, dentro de uma cidade bem governada, dentro de uma cidade que ofereça condições para que ele possa atingir essa perfeição. E daí então, a definição que ele dá da política como sendo essa ciência arquitetônica, isto é, deve organizar a polis de tal forma que dentro dela as pessoas possam atingir a perfeição racional. Por isso que nós dizemos que na Grécia a política tinha uma função eminentemente ética. Organizar a cidade, a polis, como diziam os gregos, de tal forma que dentro dela, dentro da polis, o ser humano, a pessoa, atingisse a sua perfeição racional. Tanto Aristóteles quanto Platão têm essa mesma ênfase na política, na dimensão ética da política, construir a polis. Platão, por sua vez, que foi mestre de Aristóteles, Platão dizia, olha, só que a perfeição não está na pessoa, como dizia Aristóteles. A perfeição está fora, a perfeição está no mundo que ele chamava de hiperurânio, o mundo das ideias. Então a perfeição está lá, e o corpo no qual nós estamos é o cárcere da alma, dizia Platão. Foi aprisionado ali. Havia um semideus na mitologia chamado Demiurgo. E esse Demiurgo, ele não era um deus, era um semideus, ele estava entre o mundo das ideias e o mundo real. E esse Demiurgo foi olhando o mundo das ideias e foi moldando esse mundo que nós conhecemos, esse mundo real. E por uma falta cometida lá nas origens, o Demiurgo aprisionou as almas que viviam nesse mundo das ideias, aprisionou no corpo. Então, qual que era a função do governante? A função do governante era contemplar esse mundo ideal. E por isso Platão dizia, o rei tem que ser um filósofo. E o filósofo tem que ser rei. Porque é o filósofo que vai contemplar esse mundo das ideias, é o filósofo que vai, olhando para esse mundo, moldar a polis para que dentro dela as pessoas possam atingir a sua perfeição e voltar, se desgarrar da matéria e voltar para esse mundo das ideias. Portanto, na Grécia, a política tinha essa função eminentemente ética, assim como também a economia tinha uma função eminentemente ética. A palavra economia, oikos nomos, significa providenciar o necessário para o sustento da casa. Aristóteles, ele distinguia a palavra economia, que era providenciar o necessário para o sustento da casa e da cidade, de uma outra palavra chamada cremástica, que era a busca do lucro. Hoje em dia, a economia virou sinônimo de cremástica, de busca do lucro, e não providenciar aquilo que é necessário para a subsistência da família e da polis. Agora, em março, vamos ter
a economia de Francisco, vai acontecer lá em Assis. Eu estou muito curioso, uma expectativa muito boa para o que vai vir de lá para cá no referente à economia. Eu sempre gosto de dizer que a racionalidade econômica, tal qual nós conhecemos, essa racionalidade econômica se baseia no conceito de escassez. Está no centro da lógica econômica, escassez. E tudo aquilo que é escasso é o quê? É caro, não é para todo mundo. Então a economia se baseia nesse conceito de escassez. Enquanto que na Sagrada Escritura, nós temos o conceito de fartura. Nós vemos lá nos Salmos, vários Salmos, fartura de bens para o meu povo, diz o Senhor. Fartura. Olha que conceito bonito para nortear a economia. Não o conceito de escassez. Aquilo que é escasso é caro, não é para todo mundo, nem todos têm acesso. Fartura é um conceito bíblico. E toda vez que a Bíblia fala do céu, como nós dizemos, ou o reino de Deus, como Jesus dizia, a Bíblia usa o conceito de fartura. Mesa farta, deliciosos manjares, carnes gordas, vinhos da melhor qualidade. Tudo aquilo que a gente não pode, doutor. Carnes gordas. Eu sempre falo, olha, tudo aquilo que é bom, ou é pecado, ou engorda, ou tem colesterol, então... Não. Mas a Bíblia usa esse conceito de fartura, para se referir a Deus, ao reino de Deus, ao céu. Essa imagem de céu que nós temos aí, popular, um lugar cheio de anjinho, tocando harpa, cada um sisudo para lá e para cá, de cara feia, coisa e tal. Esse conceito de céu, esse é o céu grego. É o céu grego lá do Platão, isolados. O conceito bíblico é de mesa, em volta da mesa. Vocês já observaram quando nós estamos em volta da mesa, a gente não vê o tempo passar? Não é mesmo? Todo mundo feliz, comendo, contando piada, dando risada e brincando. Você não vê a hora passar. Essa é a eternidade. Esse é o conceito bíblico que nós temos. Eu espero que nessa encontro de Assis, esse conceito de fartura, que é esse conceito bíblico, de alguma forma apareça. Há 2 semanas eu estive aqui lecionando no curso de Fé e Política, né, Odete? E o pessoal ia fazer uma carta para os economistas brasileiros, que eu até sugeri que colocasse esse conceito, de alguma forma, aparecesse o conceito de fartura, para substituir o conceito de escassez. Porque esse conceito de escassez, que norteia a lógica econômica atual, estamos vendo, é um conceito que mata, como diz o Papa Francisco. Essa economia mata. Então, precisamos mudar essa lógica econômica. Mas para dizer, então, que a política, voltando aqui, até navegamos um pouco pela economia, mas a política, no mundo grego, na antiguidade, tinha essa função ética de organizar a cidade para que nela as pessoas pudessem atingir a sua perfeição racional. Então, uma não é redutível à outra. A fé não é redutível à política, nem a política é redutível à fé. Por isso que nós podemos ter um extremo, que é aquele de misturar fé e política. Padre Hernani, que é um ícone para nós aqui do Cefep. O senhor quer dar uma palavra aqui, padre? Estamos falando de fé e política? Salve de palmas de Padre Hernani. Padre Hernani foi o fundador do Cefep e durante muitos anos foi o secretário executivo do Cefep. Então não é redutível uma coisa a outra, isto é, a fé não pode ser uma fé política, assim como também a política não pode ser uma política cristã. Claro que a fé, ela pode ter uma incidência na política, e tem, nós vamos ver daqui a pouco. Mas não ser uma fé política, porque fé é algo que transcende, algo que se dirige a Deus, é o culto que prestamos ao Senhor. Então, a fé não é uma fé política, assim como também nós não podemos ter uma política cristã,
podemos ter uma política movida por princípios cristãos que, por sua vez, são princípios éticos, isto é, comuns a todas as religiões. Então, não podemos cair no extremo de misturar fé e política. Como eu dizia, parece que, no momento atual, nós temos um pouco essa tentação, ou, aliás, nós não, há uma certa tentação de se misturar essas duas instâncias. Assim como também tem um outro extremo, que é separar fé e política, como se, de repente, uma não tivesse absolutamente nada a ver com a outra. E nós temos bastante pessoas que têm essa atitude com relação à fé e política. Às vezes nós damos um aviso sobre os conselhos municipais, lá no final da missa. Ah, não, aqui missa não é lugar de falar disso não. Aqui a gente não pode, esse aviso a gente não dá. Então, às vezes há pessoas que têm essa tendência de separar essas duas instâncias. Existe, no entanto, entre fé e política, uma zona de intersecção. Nós vimos lá que a imagem para a gente representar a religião e o político, a imagem é a dos trilhos. Devem manter uma equidistância, cada um representando aí na sua altura, enfim. Mas, entre fé e política, essa imagem que representa bem, isto é, uma está aqui, a outra está aqui, mas há uma zona aqui de intersecção entre elas. E exatamente são as obras. A fé sem obras é morta. Então, há uma zona de intersecção entre elas. A Evangelii Nuntiandi, que é um documento do Papa Paulo VI, lá de 1971, uma exortação apostólica sobre a evangelização no mundo contemporâneo, vai dizer que existem laços de ordem antropológico, laços de ordem teológica e laços de ordem evangélica entre fé e política. E quais são esses laços? Vamos lá. Laços antropológicos, aí, isso para nós é óbvio. Quando nós olhamos para o nosso mundo, nós vemos que as pessoas vivem encarnadas aí numa realidade política, social, econômica, etc. Então é preciso, no trabalho evangelizador, respeitar essa dimensão antropológica, porque nós estamos lidando com pessoas. Pessoas de carne e osso. E algumas pessoas de mais carne do que osso. Eu, inclusive, era mais carne do que osso. Estou fazendo agora um regime, doutor, uma dieta para perder, porque o joelho estava aguentando mais. Já operei o joelho já, e tá aí eu tenho que operar de novo. E o doutor disse, tem que perder peso. Então, mas nós lidamos com pessoas de carne e osso. Teve uma experiência de um padre da nossa diocese, quando ele era seminarista, ele sempre conta isso. Ele foi fazer missões numa determinada cidade, foi visitar uma família muito pobre, muito humilde, muito simples, ficou muito impressionado com aquela família. Logo que entrou na casa, enfim, no ambiente que eles moravam, se é que podia chamar de casa. E ele não sabia o que fazer. E ele então falou assim, eu vou rezar um salmo com eles aqui. Pegou a Bíblia, Salmo 22, e falou para a dona da casa, eu vou rezando, a senhora repete. A mulher, muito bem. E ele começou, o Senhor é o meu pastor, e a senhora, faz de conta que vocês são a senhora. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Só que ela não disse isso. Ela falou, mas tudo me falta. E aquilo mexeu muito com ele. Porque aquela mulher, ela rezou o salmo, sim, só que ela rezou a partir da situação concreta dela. Porque o Senhor é o pastor dela, tá, mas tudo estava faltando para ela ali naquele momento, naquela ocasião, naquela circunstância. E aquilo mexeu muito com ele. Então aqui nós temos essa dimensão antropológica da evangelização, isto é, estamos lidando, trabalhando com pessoas que estão inseridas numa determinada condição e as quais nós devemos olhar. Quebra-se com isso o dualismo corpo e alma, porque é aquilo que eu dizia para vocês agora há pouco, desse pensamento platônico, de que o corpo é o cárcere da alma. Nessa dimensão antropológica, quebra-se esse dualismo, porque agora nós olhamos a pessoa, na sua concretez. Quando alguém pergunta assim, quem é você? Você não diz assim, eu sou corpo. Ou você diz, eu sou alma. Quando alguém pergunta, quem é você? Você diz, eu sou eu.
Nesse eu, está essa dimensão corporal, mas está também essa dimensão interior, espiritual, tudo junto. Então não tem esse dualismo. Quando a gente morre, a nossa alma vai para Deus. Não, quando a gente morre, nós vamos para Deus. Eu vou para Deus, não é a minha alma que vai, eu inteiro. Quando falamos ressurreição da carne, creio na ressurreição da carne. Muita gente imagina que lá no fim do mundo, nós vamos levantar com esse mesmo corpo nosso bonitinho que a gente tem hoje. E vai ser o corpo de adulto, de criança, de jovem, vai ser qual corpo? Quando falamos de ressurreição da carne, é exatamente isso. É o nosso eu que vai subir até Deus. Nosso eu que vai chegar até o reino de Deus. Portanto, quebramos esse dualismo grego, que infelizmente foi muito atrativo e entrou na fé cristã, até porque parece muito próximo de nós. Um mundo ideal, esse mundo aqui, lá houve um pecado lá nas origens, e aí foi expulso de lá. Parece muito próximo do Gênesis, do que nós cremos, e teve muito atrativo esse pensamento platônico. E influenciou muito esse dualismo. O corpo não presta, o que é material não presta. Quantas pessoas que judiavam de si mesmas, enfim, com chicotes, com correntes, enfim. E ainda hoje há pessoas que têm essas práticas penitenciais, porque julgam que o corpo é mau, é pecador, não presta, enfim, tudo aquilo que se refere ao mundo, nós devemos nos afastar. É comum a gente ouvir dizer, nós temos que se afastar do mundo, gente, temos que nos afastar do mundo. E pelo contrário, a nossa fé é uma fé encarnada, vamos ver daqui a pouco, nós temos que entrar no mundo, ao invés de nos afastarmos do mundo. Ao mesmo tempo, valoriza a história como sendo um lugar teológico, a história como lugar do encontro com Deus. O nosso Deus, ele não é um Deus que quis ficar escondido, mas o nosso Deus, ele quis se revelar, mostrar o seu rosto, descer até nós. Eu gosto muito da imagem que Santa Teresinha usa no livro História de uma Alma. Santa Teresinha vê uma grande escada, com degraus enormes, e ela diz, e Deus está lá em cima, no último degrau, e ela diz assim mesma, eu jamais vou conseguir chegar até Ele. Só que de repente Deus começa a descer aqueles degraus, e Deus a toma no colo. Acho que essa imagem é muito bonita, para mostrar a perspectiva da revelação. Nós jamais poderíamos chegar a conhecer o nosso Criador. Foi Ele que veio até nós. Ele se deu a conhecer. Ele desceu a escada. E se revelou onde? Na história de um povo. A Dei Verbum, um documento do Vaticano II, sobre a revelação diz, Deus se revelou através de gestos e palavras. Diz, os gestos confirmam as palavras, e as palavras autenticam os gestos. Olha que expressão bonita da Dei Verbum. Deus se revelou através de gestos e de palavras. Portanto, a revelação de Deus aconteceu onde? Na história de um povo. Foi aqui que Deus quis se mostrar. Bom, esses são os laços teológicos entre fé e política. Tem outro laço, laços... estou errando aqui o pontinho aqui. Laços antropológicos. Laços teológicos. Quais são esses laços teológicos? E o compêndio da doutrina social da igreja, vocês vão ver algumas abreviaturas assim, CDSI, vocês vão ver várias vezes aparecer, é compêndio da doutrina social da igreja. Naquele link que eu passei para vocês têm também lá o compêndio, vocês podem baixar, está lá em Word, pode fazer pesquisa, enfim, utilizar o compêndio. O compêndio diz, a redenção começa com a encarnação. A redenção, isto é, o projeto salvador de Deus, começa com a encarnação. Só que na nossa espiritualidade ocidental, nós demos muita atenção e valorização para a redenção e nos esquecemos dessa dimensão da encarnação. Por exemplo, nós temos uma Semana Santa para celebrar a redenção que Jesus nos trouxe. Antes da Semana Santa, nós temos uma quaresma, 40 dias para nos preparar para isso. E quando chega na festa da encarnação,
que é o Natal, nós comemos panetone, fazemos leitoa. Nós não valorizamos suficientemente esse mistério da encarnação de Deus. Não valorizamos. E a encarnação, o mistério da encarnação está na essência das relações entre fé e política. E de cidadania. O Papa Ratzinger, o Papa Bento XVI, ainda quando era cardeal, escreveu um livro chamado Preleções sobre o Símbolo Apostólico. Sobre o símbolo. E quando ele fala do mistério da redenção, padeceu sob Pôncio Pilatos. O Papa diz, olha, essa percepção de que Jesus veio para morrer por nós, não faz parte da fé da igreja. Jesus teria vindo, o Verbo teria se encarnado, mesmo que não tivesse acontecido o pecado das origens. Sabe aquela música que a gente canta? Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Não, Deus enviou seu Filho como coroamento da sua obra. Ele teria vindo independentemente do pecado, das origens. Então esse mistério da encarnação é que nós precisamos valorizar na nossa espiritualidade. Vamos supor que de repente Pilatos tivesse ouvido a esposa que falou para ele, solta esse homem, eu tive um sonho, solta. Vamos supor que Pilatos tivesse soltado Jesus e mandado crucificar Barrabás. E Jesus tivesse morrido como João, exilado numa ilha e coisa e tal. Nós teríamos sido remidos do mesmo jeito. Por causa do mistério da encarnação. Santo Agostinho diz, quando o divino tocou o cosmos, quando o divino entrou na nossa história, toda a história foi divinizada. E tem uma expressão bonita que diz, que a gente usa muito no Natal, Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Isto é, para que o homem fosse divinizado. E não só o homem, o cosmos fosse divinizado. Então esse toque do divino no cosmos, divinizou o cosmos, divinizou o universo. Teilhard de Chardin, um teólogo francês, na década de 60, trabalhou muito essa questão da cristificação do universo. Enfim, valorizar esse mistério da encarnação. E com isso quebra-se o dualismo sagrado e profano, porque nas religiões antigas havia o quê? Alguns lugares eram religiosos, algumas pessoas eram consideradas religiosas, e quem não estava nesse universo era considerado profano. Quando o Verbo se encarnou, tudo foi divinizado. Tudo se tornou lugar do encontro com Deus. Então não temos mais alguns lugares, alguns momentos, algumas pessoas, mas agora cada pessoa, cada situação, cada momento é uma oportunidade do encontro com Deus. Então quebrou-se esse dualismo. De um lado, as coisas sagradas, de outro lado, as coisas profanas. Agora tudo é sagrado. E por isso que nós olhamos para as pessoas, porque as pessoas são sagradas. São imagem e semelhança de Deus. Interessante que quando a Bíblia fala que a pessoa é imagem e semelhança de Deus, ela usa uma expressão chamada felém, que é assim, é como se nós fôssemos um espelho. Deus olha para nós e Ele se reconhece em nós. Não é o contrário. A gente olha para Deus, Ele é meu Senhor, não é eu que olho para Deus e me reconheço. Ele é o contrário. Ele olha para nós e se reconhece em nós. Então a pessoa é sagrada, é imagem de Deus. Não importa quem é essa pessoa, ela deve ser assim, então, respeitada exatamente por ser a imagem do seu Criador. Então quebra-se esse dualismo. E vem o terceiro laço que une fé e política, que são os laços evangélicos ou o laço da caridade. A opção preferencial pelos pobres, que é constitutiva da fé cristológica. Papa Bento XVI, quando veio a Aparecida, ele, na sua homilia, ele disse, a opção preferencial pelos pobres é constitutiva da fé cristológica. É impossível acreditar
e seguir Jesus Cristo se não fazemos essa opção preferencial. É constitutiva da fé. Nós estamos aí nos preparando para a campanha da fraternidade, tão bonita desse ano, onde vamos olhar o samaritano. Eu não gosto de colocar o adjetivo bom, porque dá a impressão que fazer o bem é uma exceção. Não, fazer o bem é uma regra. Né? A gente fala o bom samaritano. Assim como quando alguém acha uma mala de dinheiro no aeroporto e vai lá e devolve para o dono, essa pessoa é recompensada, sai no jornal, aparece no Fantástico, sai no Jornal Nacional, é recebida pelo presidente, coisa e tal, como se fazer o bem fosse uma exceção. E não é, isso é a regra. Então o samaritano, ele fez o que todo mundo deveria fazer. O adjetivo bom, do meu modo de entender, não cabe ali naquele homem. Ele fez o que o sacerdote deveria ter feito, o que o levita deveria ter feito, de acudir aquela pessoa que estava ali passando, havia sido atacada por bandidos. Ele passaram adiante, aquele homem parou e fez esse gesto de se debruçar naquela pessoa. E isso é constitutivo da fé cristológica. Ter esse tipo de olhar. E a campanha da fraternidade esse ano nos provoca para isso. Que tipo de olhar que nós temos? É o olhar do levita, o olhar do sacerdote, ou é o olhar do samaritano? E tem um personagem oculto lá dessa parábola, que é o dono da hospedaria. Porque aquele homem, aquele samaritano, ele põe o seu animal à disposição do enfermo, ele leva aquele enfermo, ele chega para o dono da hospedaria, deixa lá 2 moedas de prata e diz para ele, cuida dele. Quando eu voltar, eu vou te pagar o que você gastou a mais. Esse hospedeiro somos nós. É a comunidade cristã, ao qual é confiada o cuidado dos mais vulneráveis, dos enfermos, dos presos, dos sem teto, dos sem casa, enfim, a comunidade cristã. Os bispos especialmente. O decreto Christus Dominus, número 13, um documento do Vaticano II, diz, aos bispos é confiado o cuidado dos pobres. Por que os bispos fizeram opção pelos pobres? Porque isso eles prometem na ordenação deles. Aos bispos é confiado o cuidado dos pobres. Portanto, essa opção é algo que norteia de maneira muito profunda a fé e a política. O Papa Francisco, ao invés de falar da caridade, ele prefere falar da misericórdia. E o Papa Francisco utiliza a misericórdia como um conceito ético, teológico. Na Misericórdias Vultus, número 15, que é um documento com o qual ele instituiu o ano da misericórdia, ele diz lá, nós seremos julgados, gente, por essas palavras que estão em Mateus 25. O que está escrito em Mateus 25? Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu e assim por diante. Seremos julgados, diz ele, por essas palavras. Esse é o Enem para que a gente vá para o reino de Deus. E as obras de misericórdia, portanto, que estão muito conectadas com essas palavras do Evangelho, eram 7 e Papa Francisco, em 2016, acrescentou uma 8ª obra corporal, que é cuidar da criação. E uma 8ª obra espiritual, louvar ao Criador. Hoje nós temos 8 obras de misericórdia. E na Gaudete et Exsultate, um documento recente dele sobre a santidade no mundo atual, ele diz, citando Santo Tomás de Aquino, é uma frase de Santo Tomás de Aquino, ele diz, os atos de misericórdia são mais importantes que os atos de culto para demonstrar o nosso amor a Deus. Os atos de misericórdia são mais importantes que os atos de culto para demonstrar o nosso amor a Deus. O sacerdote e o levita, da parábola do samaritano solidário, foram para o culto. O samaritano parou para atender aquele homem que estava ali em necessidade. Esse ato do samaritano certamente foi mais importante para Deus do que os atos de culto que o sacerdote e o levita foram praticar. Santo Tomás continua essa frase dizendo, Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa do nosso culto. Ele já é poderoso e infinito. Se nós o louvamos, é para o nosso próprio bem. Mas Deus não precisa. Agora,
tem pessoas que precisam dos nossos cuidados. E aí vem, por isso que os atos de misericórdia são mais importantes para agradar a Deus do que os atos de culto. Então esse laço, esse terceiro laço que une fé e política, que é o laço da caridade. Então vejam os laços, laços antropológicos, laços teológicos, especialmente o mistério da encarnação, e os laços evangélicos, o laço da caridade. Embora a gente tenha presente tudo isso, nós temos assim, reações muito adversas no que se refere a essas questões de fé e política. Aqui algumas gravuras para mostrar. Algumas pessoas preferem dizer, o meu mundo está certo. Agora, se em volta de mim não está, não tem nada com isso. Cada um que cuide do seu. Como diz a musiquinha, ado, 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 cada um no seu quadrado. Não, o meu mundo está certo. Se em volta de mim não está, os outros que se virem também. Então, há pessoas que têm essa atitude de não se importar. Há aqueles que acham que não cheira muito bem esse negócio de política, fé e política, falar sobre isso na igreja, isso aí não cheira muito bem. Tem aqueles que já querem aproveitar da comunidade eclesial e atrelar o partido, a sua candidatura, usar para se promover. Tem pessoas que são oportunistas, especialmente nos anos eleitorais. Aí, de uma hora para outra, ficam religiosos, não perdem uma missa, aí vão nas festas das comunidades. Na minha paróquia tem uma festa do Bom Sucesso, em agosto, e o ano passado o prefeito foi lá. O prefeito é judeu, ele não é católico. E ele foi. E eu estava almoçando lá com o pessoal, conversando, de repente o prefeito estava louco, mas é o ano que vem, eu já veio esse ano já. Aí ele veio me cumprimentar, tudo bem, senhor, tudo bem? Nossa, prefeito, eu espero o senhor que o ano que vem, o senhor já veio esse ano? Ele deu uma risadinha amarela, então, mas eu venho todo ano, padre. Nossa, prefeito, acho que é eu que não veio, que eu nunca vi o senhor aqui. Ele ficou sem graça, e é verdade. Esse ano, eles vão aparecer. Sábado passado eu costumo fazer no primeiro sábado primeiro sábado de fevereiro, eu sempre faço uma reunião, um encontro com todos os festeiros, são 7 capelas rurais que eu tenho. Faço uma reunião com todos os festeiros desse ano, para passar as regras da festa, enfim, fazer um momento de envio desse pessoal. E eu falei para eles, vocês esperem, nas nossas festas esse ano, nós vamos ter pessoas que só vêm de 4 em 4 anos. E nada de aproveitar, esse ano é eleitoral, vamos aproveitar para pedir. Não pode de jeito nenhum. Primeiro porque é crime eleitoral ele fazer uma coisa dessa. Não vamos também fazer propaganda de ninguém, não vamos entregar papelzinho aqui dentro, não vamos, porque esse pessoal vai vir na festa desse ano. Bom, tem gente, enfim, que aproveita para esses momentos para atrelar a sua candidatura. Tem aqueles que acham que a igreja quer proteger o rebanho, a igreja tem que estar dentro de uma redoma de vidro, enfim, não pode se misturar com essas coisas, isso aí atrapalha, divide os fiéis, não sei o quê, mas isso aí só traz problema, então aquela preocupação com a comunidade eclesial. Então são atitudes muito diversas quando a gente fala dessas questões de fé e política. A 80ª Advênias, número 46, que é uma carta apostólica de Paulo VI, e essa carta apostólica foi exatamente o tema que eu trabalhei no mestrado. Diz lá, a política é uma maneira exigente, se bem que não seja a única, de se viver o compromisso cristão a serviço dos outros. Olha que frase profunda essa. Relacionando política com compromisso cristão. Algumas traduções diz caridade, que seria a mesma coisa. A política é uma forma exigente de se viver a caridade. O compromisso cristão é exatamente o do amor, e do amor ao próximo. Então, a 80ª Advênias 46 traz esse elemento, agrega, digamos, um elemento teológico à questão da política. Tem algumas formas da gente viver esse compromisso cristão a serviço dos outros. Uma primeira forma, aqui esse GS é Gaudium et Spes, é um documento do Concílio Ecumênico Vaticano II. Uma das formas é daqueles, somos de todos nós, que temos uma vocação especial para nos dedicar pelo bem comum. Nos dedicar para o bem comum. Todos nós devemos procurar o bem comum, como cidadãos,
vamos ver depois, cidadãos solidários, buscar o bem de todos. Então, nesse sentido, os bispos em Puebla chamavam essa forma de participação de, eu costumo dizer, política com P maiúsculo. Quando eu digo P maiúsculo, não é no sentido de diminuir a outra política, é para distingui-la. A política com P maiúsculo. Todos nós, portanto, temos esse compromisso cristão a serviço do bem comum, das mais diversas formas, vocês nos conselhos, eu no meu ministério sacerdotal, presbiteral, tenho esse compromisso, viver esse compromisso a serviço dos outros, promovendo uma cidadania solidária. Só que, diz aqui depois ainda, a mesma Gaudium et Spes, aqueles que são ou estão aptos para exercer a nobre arte da política, como dizia Aristóteles, preparem-se para ela e procurem exercê-la sem pensar no interesse próprio ou em vantagens materiais. Então, alguns têm essa vocação para viver a política com o P minúsculo, que é a política partidária. Repito, P minúsculo não para desmerecer, só para distinguir o P maiúsculo, que é a política do sentido amplo, e P minúsculo, a política partidária. Algumas pessoas têm essa vocação para viver esse tipo de compromisso. Diz ali, preparem-se para ela. Por isso que eu digo, gente, desconfiem de candidaturas que aparecem da noite para o dia. De repente, lá o fulano não ia nem reunião dos pais da primeira comunhão, não ia nem reunião dos pais da escola, reunião de condomínio, amigos de bairro, então nem pensar. E de repente o cara sai candidato a vereador, enfim, a um cargo eletivo qualquer. Nunca foi de participar de nada. Então desconfiem dessas candidaturas que surgem da noite para o dia. Não foram candidaturas construídas, candidaturas que nasceram do chão das comunidades, pessoas que há anos e anos se dedicam ao bem comum e foram se preparando para isso, estudaram, fizeram ciências políticas, enfim, participaram do Cefep, enfim, a pessoa foi buscando conhecimentos, agregando, mas sempre comprometido com a comunidade. De repente, essa pessoa, os próprios companheiros o lançam como candidato, sai candidato, a gente apoia. Ele não saiu, foi lançado candidato. Então, são duas formas de nós exercermos o nosso amor para com o próximo. Seja a política com o P maiúsculo, que é a política em sentido amplo, de lutar e promover o bem de todos, a cidadania, e a política com o P minúsculo, que é essa política chamada política partidária. É muito importante essa política partidária, cargos eletivos. Tem um teólogo chamado José Maria Mardones, que eu cito aí no meu texto, que ele diz que a gente olha sempre a política e o poder como sendo um bicho-papão. Nós não podemos ter medo da política e de entrar na política. Quem tem vocação para isso? Nem todos têm, mas aqueles que têm vocação, entrem na política e vão lá, nós vamos ver daqui a pouco, contribuir para uma política, uma vivência política diferente. Aqui nós temos Jacques Maritain, um filósofo francês da década de 60, recebendo de Paulo VI o documento Gaudium et Spes sobre a igreja no mundo contemporâneo, representando todos os leigos. E Jacques Maritain tem um livro dele no qual ele diz: Cristo somente estará presente no mundo se nós estivermos. Humanismo integral. Cristo somente estará presente no mundo se nós estivermos. Nós, aqui no caso, os leigos. Isso é a presença dos leigos. Olha a consciência que tinha o Jacques Maritain. A importância dos leigos presente nessa ação política. Essa ação política partidária, falando agora de política partidária, deve ser uma presença profética. Não é estar lá para fazer o que todo mundo faz e fazer do mesmo jeito, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. É uma presença diferente. É o mínimo que podemos esperar de alguém. Uma vez foi um rapaz me procurar: o Toninho, o senhor que é dessa área de fé e política, eu vou ser candidato a vereador, queria tirar uma ideia com o senhor. Eu falei: bom, joia, vamos lá. Marcou comigo, levou, chegou lá, abriu uma pastinha e começou a mostrar para mim: esse aqui é minhas propostas para a área da saúde. Isso aqui é minhas propostas, eu tenho uma irmã que é deficiente física, isso aqui é minhas propostas para a deficiência física. Isso aqui é minhas propostas para a questão da educação, isso aqui é minhas propostas para a questão
Falei para ele, peraí, eu achei que você era candidato a vereador. É prefeito? Ele falou, não, é vereador. Falei, ué, mas então tem alguma coisa errada aqui. Porque essas coisas tudo é o executivo que faz. O vereador, ele vai acompanhar, fiscalizar, cobrar, enfim, ir atrás, e propor leis, etc, etc. Ah, padre, é que a gente tem que prometer alguma coisa. Já não é eleito. Eu falei, mas quem que diz que você tem que ser eleito? Por que você não faz uma campanha diferente? Faça uma campanha propositiva, ao invés de ser uma campanha prometeica, uma campanha de promessas. Faça uma campanha propositiva. Reúna as pessoas, discuta política com eles, dê formação política. Ah, mas se eu fizer isso, não vou ser eleito. Olha só a mentalidade, né, que muitos, infelizmente, ainda nutrem. Pessoas que a gente querem entrar na política, amparados pela comunidade, mas ainda tendo esses ranços, né, desse modelo de política. Então, essa presença profética é importante. Essa presença que não permite, então, que o candidato vai entrar nas regras do jogo, fazer o que todo mundo faz. Ah, não, é desse jeito, aqui tem o esquema, tem que fazer assim, porque senão o negócio não funciona, a gente não consegue verba. Então, tem que ser uma presença diferente. Claro que uma maçã boa não vai mudar um barril de maçãs que estão podres, mas toda a presença profética é importante, porque incomoda. É o testemunho de fé e de utopia. Eu sempre gosto de citar nas palestras que eu faço para políticos, para candidatos, etc., essa frase aqui de Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que não te ouçam, saberão que por ali passou um profeta. Mesmo que não te ouçam, saberão que por ali passou um profeta. Isto é, mesmo que você não consiga mudar naquele momento, aquela situação, um profeta passou por ali. Fez uma coisa diferente. Não foi um político igual a todos os outros políticos, foi um político diferente. Deixou ali a sua gotinha de água. O texto base da CF desse ano tem uma frase bonita da Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá. Ela diz assim: os nossos atos, muitas vezes, podem ser como uma gotinha do oceano, mas o oceano, sem aquela gotinha, seria menor. Então, olha que ela valorizando, Santa Teresa, a gotinha. Uma maçã boa não vai mudar, transformar, mas vai ser um testemunho ali dentro, de utopia, vai ser um testemunho de que é possível uma outra política, de que é possível, pode até não ser eleito, reeleito, pode até não ser, e talvez nem seja mesmo. Porém, saberão que por ali passou um profeta. Isso que está faltando para nós, nos políticos, que a gente chama de cristãos, enfim, ou que estão ligados à igreja, essa presença profética que está faltando. O João Paulo II, na Crise Fidelis Light, vai colocar aqui uma série de atitudes que se espera dos políticos para ter essa presença profética. Eu vou passar, depois esse slide vocês podem baixar depois, para a gente poder ser fiel ao nosso tempo. Mas não basta só isso, a presença profética, é preciso o que também? Viver as virtudes sociais. Não é só questão das virtudes morais. São necessárias algumas virtudes específicas para aqueles que estão nessa área da política. Já que o doutor está aqui, um exemplo de um médico. É um excelente pai. Esse médico, não é você, não, é outro. É um excelente, você também é, mas eu vou falar de um outro. Você pega um doutor fulano de tal. Doutor fulano de tal é um excelente pai, um excelente marido, ele é cirurgião, trabalha no hospital, etc. Tem 3 filhos, a família dele é uma bênção, pessoa profundamente religiosa, só que já morreram 10 pessoas na mão dele. Quer dizer, não basta só a virtude moral, é preciso uma virtude profissional. O médico, ele tem que estar sempre se atualizando, participando de congressos, né? Vendo as últimas ali que tem para a medicina, ele tem que estar se atualizando,
Então, não basta só uma virtude moral, ser um excelente pai, um excelente marido, uma família abençoada, um homem religioso. Tem que ver se ele é um bom profissional, se ele participa de congressos, se ele está atualizado na sua área, porque senão vai morrer pessoas na mão dele. Então, não basta ser só uma pessoa maravilhosa, um bom pai, uma pessoa honesta, uma pessoa que vai na igreja. Tem que ter algumas virtudes sociais. A Apostólica Actuositatem, que é um documento do Concílio Vaticano II, diz, tem algumas virtudes que são importantes para aqueles que querem se dedicar ao trabalho social. Claro que para todos nós, mas especialmente para essas pessoas. Tais como a honradez, o espírito de justiça, a sinceridade, a amabilidade, a fortaleza de ânimo, são virtudes sociais que você vai buscar e observar naqueles que querem entrar ou se dedicam ao mundo da política. E a Gaudium et Spes diz, procurem exercê-la, isto é, a política, essas pessoas, sem pensar no interesse próprio, vantagens materiais, procedam com integridade, prudência, enfim, contra o domínio arbitrário de uma pessoa, de um partido, dediquem-se com sinceridade, equidade e mais ainda com caridade e fortaleza política ao bem de todos. Então são virtudes sociais. Não basta, portanto, simplesmente ser bom moralmente. Para ser um bom político, é preciso ter essas virtudes sociais. Exercer também o poder de uma forma diferente. Nós já vimos, né, a política é uma forma exigente de se viver o compromisso cristão. É uma mediação privilegiada da caridade, diz a CNBB. Aqui, o compêndio vai dizer nessa tarja que está aqui em vermelho, que é preciso que o político não se esqueça que ele tem uma dimensão moral que é importante, que é a dimensão de representação. Nós vivemos numa democracia representativa e às vezes as pessoas se esquecem disso. E aí tem a bancada da bola, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada, sei lá o quê, católica. Eu abomino essa expressão, bancada católica, bancada evangélica. Não, tem que ter a bancada do povo. Porque eles estão representando o povo, as pessoas. Tem que ter uma única bancada, a bancada ética. Você pode até ser eleito por um segmento, mas quando você chega no parlamento ou no executivo, você está representando a população e não aquele grupo que te elegeu. Então essa dimensão ética é importante. Eu sempre digo, bancada católica, não, bancada ética. Aí não interessa se é católico, evangélico, espírita, maçom, ou não é nada. Bancada ética. Eu acho que nós temos que formar isso. Eu sei que aqui na CNBB tem missa com os políticos católicos, existe um trabalho com eles, o Padre Hernani, o Paulo, o Renato, faz esse trabalho, mas deveria ampliar um pouquinho mais. A bancada ética e agregar pessoas que não são da nossa confissão de fé, para acabar com essa denominação, essa nomenclatura abominável, bancada católica. Teria que ser bancada ética, sem colocar esses adjetivos. Bem, a CNBB diz que o cristão, ele tem que ocupar todo e qualquer espaço que for possível, e onde ele possa, de alguma forma, colaborar para o bem comum. Não é, diz aqui, né? Deve ocupar todo e qualquer lugar. Apareceu uma oportunidade, vai lá. Dá a sua opinião, participa. E assim você vai ter a oportunidade de ajudar na construção de uma outra prática política. E ainda a Apostólica Actuositatem diz que os cristãos não devem se furtar a compromissos públicos, porque assim eles estarão abrindo caminhos para o Evangelho nesse meio que é o meio da política. Vocês, por exemplo, que têm esse trabalho na área dos conselhos, vocês estão abrindo caminhos para o Evangelho nesse meio. Repito, não no sentido confessional. Quando dizemos caminhos do Evangelho, queremos dizer aqueles valores que o Evangelho nos ensina, nos inspira na prática de Jesus, que é o cuidado fraterno, o empenho pela justiça, o cuidado com os mais vulneráveis, que em última análise são motivações éticas, que qualquer pessoa em sã consciência iria também defender. Mas vocês estarão lá, movidos pela sua fé. Esse é
diferencial. Alguns estão lá movidos simplesmente uma questão ética. O político cristão está ali movido pela sua fé, embora viva a sua missão de político numa dimensão ética, mas ele está ali movido pela sua fé. Bom, isso aqui já foi falado de manhã, eu parece que eu vi que vocês viram isso, né? O cristão como sal da terra, luz do mundo, foi até o evangelho deste final de semana. E eu gosto de contar uma experiência que eu tive no ano do laicato, na minha paróquia, que todo sábado à tarde eu fazia um café da tarde com grupos de pessoas. Comecei com os professores, avisei na missa, sábado às 14h30, às 15h30, um café da tarde para os professores. Aí alguns ligavam na igreja, tem que pagar alguma coisa? Não. Ah, tem que preencher ficha? Não. É para levar alguma coisa? Não é, mas ó, eu até vou. Uma pessoa disse para a secretária, eu vou participar, mas fala para o padre que eu não vou aceitar se ele for distribuir rifa e bingo para a gente vender depois. Não, mas também não vai distribuir. O pessoal achou, puxa vida, mas a igreja dando café de graça para nós, né? Aí na reunião com eles, eu dizia o ano do laicato, apresentava o cartaz, enfim, fazia uma pergunta para eles: o que significa para você, na sua profissão, ser sal da terra e luz do mundo? E aí fazia um momento de partilha, uma mesa de café arrumada no centro da roda, da nossa conversa, e aí falando, tomando café, etc. E no final eu me paramentava, tal, abençoava o sal, abençoava a vela, um para cada um, e saía com pires de sal, cada um pegando um pouquinho de sal, colocando na boca, um envio para eles. Primeiro foi os professores, depois foi os motoristas de ônibus, de táxis, de Uber, depois foi pedreiros, gesseiros e construção civil, serventes, depois foi a área de saúde, enfermeiras, técnico de enfermagem, depois foi cabeleireiras, manicures, vendedoras de produtos Avon, etc, etc, e assim por diante, o ano inteiro. Eu engordei naquele ano, viu, de tanto tomar café. Mas, enfim, foi muito bonito. E de ouvir dessas diversas categorias de pessoas, o que significa na sua profissão ser sal da terra e luz do mundo. E a música que a gente cantava lá, que é uma música que a gente canta na igreja, só que a gente modificou a letra dela, a música diz assim: deixa a luz do céu entrar. Com essa música, nas comunidades, a gente modificou. Eu falava, gente, já entrou muita luz, entrou no batismo, entrou na crisma, entra muita luz, vou deixar sair um pouquinho agora. Então a gente invertia a música, era, deixa a luz do céu sair. Experimentem cantar assim na comunidade de vocês. Deixa a luz do céu sair, já está entrando muito, tem que sair um pouco de luz, né, nesse sentido de, no meio do mundo, sermos a luz, como dizia o evangelho de domingo passado. Essa frase do José Maria Mardonês, esse teólogo, que eu já me referi agora há pouco, os cristãos são excelentes enfermeiros, mas péssimos médicos. São ótimos para acudir às consequências, mas nem tanto para sanar as causas dos males. Enfim, nós muitas vezes estamos aqui, atendemos às consequências, mas nos esquecemos aqui do problema central, e especialmente das causas que lá estão. Aqui então está a importância desta presença no mundo da política, dos cristãos presentes no mundo da política, que eles estarão atuando aqui, né? Vão poder modificar aqui o problema central, atuar aqui nas causas. Agora há pouco o doutor André falava aqui na questão da Constituição, aqui está o nó, né? Aqui que nós temos que mexer, então, só que tem que estar lá dentro para mexer. Então não basta só acudir às consequências, é preciso ir também nas causas. Então isso no que se refere à política partidária, exercendo cargos eletivos. Agora a questão da cidadania. Nós podemos falar da cidadania no sentido mais natural, como sendo o lugar, né, que a gente nasceu, ou jurídica, como sendo direitos e deveres, mas nós temos uma perspectiva ético-teológica no documento 105 da CNBB, e que é o fundamento da própria cidadania. Diz lá, o número 163, a partir do mistério da encarnação, por isso que eu fiz questão de insistir aquela hora na questão dos laços teológicos, o mistério da encarnação, a partir do mistério da encarnação,
participar de tudo o que torna o mundo mais humano e nos humaniza. Encarnar-se nas realidades, encarnar-se no meio das pessoas. Essa, portanto, é a perspectiva que está na base das relações entre fé e política. O mistério da encarnação. E quando falamos de cidadania, de estar encarnado, de estar assim, atuante e participante da vida das pessoas, podemos aí pensar em algumas categorias de cidadãos. Isso aqui apareceu no texto base da CF do ano passado, que o doutor André participou da parte do agir, né? E eu participei da parte do julgar. Fizemos umas reuniões aqui para preparar, para escrever o texto do ano passado. Então, nós temos uma pessoa que ela é só metade cidadão, isto é, ela sabe que tem direitos e espera que alguém vá defender os seus direitos. É um cidadão pela metade. Nós temos aqueles que são cidadãos ativos, sabe os seus direitos, luta pelos seus direitos, mas não basta só isso. Tem que ser cidadão solidário. Cidadão solidário. Aquele que sabe dos seus direitos, luta pelos seus direitos e também pelos direitos de todas as pessoas. Eu fico imaginando aqui, de repente, o padre dando um aviso no final da missa. Pessoal, essa semana, quarta-feira, 19h30, vamos ter uma reunião aqui no bairro para falar do posto de saúde. Precisamos aí, quanto mais gente for lá, melhor. Para a gente pressionar as autoridades, para melhorar o postinho de saúde. Alguém no banco disse, graças a Deus eu tenho convênio médico. Isso aí não é para mim. Ué, você tem convênio médico, mas muita gente não tem. Cadê o cidadão solidário? Gente, essa semana nós vamos ter uma reunião aqui para falar sobre uma creche. Aqui no bairro, estão precisando de uma creche. Vem aqui, por favor, vamos bastante gente para essa creche. Aí viram, ai, graças a Deus eu já criei os meus filhos, estou livre desse problema. Quer dizer, você já criou seus filhos, está livre, mas tem muitas pessoas que têm os seus filhos, então vai lá também. Então veja, esse é o cidadão solidário. É aquele que luta não só pelos seus direitos, mas pelos direitos de todas as pessoas. Aí tem algumas arenas de participação popular, né, que são os conselhos, vocês aí já participam deles, as conferências, as audiências públicas, orçamento participativo, etc. Bom, e vamos aí para fechamento da nossa conversa, alguns modelos teológicos de relação, fé e política. Vocês têm um texto aí nas mãos de vocês? Esse texto, aqui. Esse texto traz aí os modelos 4 modelos elaborados aí por alguns teólogos latino-americanos. Primeiro modelo que se chama A Fé como Determinante, que é de Clodovis Boff. O segundo, a articulação de 2 grandes referenciais, que é do João Batista Libânio, um teólogo já falecido, de Belo Horizonte. Terceiro, a articulação ético-escatológica, que é um modelo do Paulo Fernando Carneiro de Andrade, que ajuda aqui no Cefep. E um quarto modelo, a macrocaridade para com os pobres, que é do José Maria Mardonês, um teólogo espanhol. Então, o primeiro modelo, vocês têm até um pequeno texto aí no número 7 no texto de vocês, que é esse do Clodovis Boff, diz que a fé me leva para a política. E tem uma flechinha ali indicando isso. A fé nos leva para a política. Diz ele, há uma relação assimétrica entre fé e política. Quer dizer, a fé me leva para a política. Isto é, a fé me leva a buscar a política com o P maiúsculo, que é promover o ser um cidadão solidário, e também a fé pode me levar a atuar na política com o P minúsculo, isto é, entrar num partido político, me eleger vereador, para defender lá no parlamento, lá no executivo, enfim, os direitos mais pobres. Então, diz ele, há uma relação assimétrica entre fé e política. A fé me leva para a política. Agora, a política não me leva necessariamente para a fé. A fé me obriga, digamos assim, a me engajar politicamente. Mas a política não leva a pessoa para a fé. Por isso é uma relação assimétrica. E, no entanto, diz ele, existe uma relação de igualdade entre política e ágape. Vocês têm o sinalzinho de igual aí. Por que há uma relação de igualdade? Ágape
é a palavra caridade, escrita em grego, ágape, caridade. Pode até escrever caridade, se preferirem. Por quê? Porque a política é uma forma de se exercer a caridade. Portanto, diz ele, a fé tem uma relação assimétrica com a política. Porque ela me leva para a política. A política tem uma relação de igualdade com a caridade. Nesse modelo, a fé é o polo determinante. Nesse modelo do Clodovis. Então, é o primeiro modelo, a relação que tem a fé como determinante. Aí temos um outro modelo, que é o do Libânio, que é o modelo das grandezas referenciais, isto é, a fé aporta algumas riquezas à política, e a política, por sua vez, aporta algumas riquezas para a fé. Vejam que aqui as duas têm o mesmo tamanho e há uma inter-relação entre as duas, nesse modelo do Libânio. Diz ali, em primeiro lugar, Libânio vai dizer o que a fé aporta à política. Em sentido filosófico, a fé oferece um horizonte às utopias humanas, evitando que ela se feche uma perspectiva intramundana, apresentando a dimensão escatológica da vida humana, isto é, a nossa vida é mais do que isso, fala do infinito, fala da vida eterna. No que tange à sociologia, a fé questiona toda a pretensão da ideologia de se tornar uma totalidade explicativa da realidade, apontando para algo mais. Finalmente, no sentido psicológico, a fé motiva o cristão a se empenhar no serviço da política e o sustenta nessa missão. Então, o que a fé enriquece a política? Aí, no segundo momento, o Libânio vai fazer o inverso. O que a política enriquece na fé? O que ela aporta de bom para a fé? Aí vai dizer ali, nesse sentido, a política exerce uma função crítica positiva, quando denuncia uma fé que se ideologiza a serviço da manutenção do status quo. Além do mais, a política serve como uma mediação verificadora da fé, pois essa sem obras é morta. As práticas políticas se tornam, então, mediações concretas da fé, embora uma não se reduza à outra. Então, vejam a diferença do modelo do Clodovis para o do Libânio. O Clodovis, a fé e a política têm uma relação assimétrica, isto é, a fé é o modelo determinante, a fé é o polo principal. Já no Libânio, a fé enriquece a política enriquece também a fé. Aí vem um terceiro modelo, que é o modelo do Paulo Fernando Carneiro de Andrade, que é colaborador aqui do Cefep, e esse modelo está na base do texto da campanha da fraternidade de 1996, Fraternidade e Política. Vocês vão encontrar lá, acho que eu tenho até aí no rodapé, os números citados, porque o Paulo Fernando, ele trabalha dois paradigmas, que é o paradigma tomista, que se baseia na ética. Santo Tomás de Aquino trabalha essas questões baseado na virtude da justiça, e Santo Tomás de Aquino, ele toma como ponto da sua reflexão nessa área social, uma obra de Aristóteles chamada Ética a Nicômaco. E o capítulo 5º dessa Ética a Nicômaco é exatamente o tema da justiça, e a partir dali Santo Tomás vai desenvolver o seu pensamento social. Então, nesse paradigma tomista, o centro está na ética, e especialmente na questão da justiça. Já o paradigma agostiniano se baseia na escatologia, porque Santo Agostinho tem aquela frase tão bonita que diz assim: Senhor, criaste-nos para vós, nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Então nós somos como que projetados para o infinito, nós somos como que uma seta que está num arco apontada para um alvo, e esse alvo é a vida eterna. Então tem essa dimensão escatológica da vida humana. E Santo Agostinho tem uma obra chamada Cidade de Deus, onde ele diz: dois amores fizeram duas cidades. O amor a Deus, a cidade de Deus. O amor aos homens, a cidade dos homens.
Quanto mais a gente, de Santo Agostinho, investe no amor a Deus, tanto mais nós estaremos fazendo com que esse mundo se aproxime, se assemelhe cada vez mais ao reino de Deus. Quanto mais investirmos no amor a Deus, estaremos fazendo com que esse mundo se assemelhe ao reino de Deus. Reino de paz, reino de vida, reino de justiça, de liberdade. Estaremos fazendo com que esse mundo se assemelhe a ele. Por outro lado, quanto mais se investe no amor a si, entendido aqui egoisticamente, tanto mais nós estaremos afastando esse mundo daquilo que é o reino de Deus. Então vejo que aqui a referência é o reino de Deus. Aquilo que faz se aproximar mais do reino de Deus, ou aquilo que nos afasta mais do reino de Deus. Então são os dois, o paradigma agostiniano, que se baseia nessa questão da escatologia no reino de Deus. O Paulo Fernando pegou esses dois paradigmas, que são clássicos na teologia, e uniu esses dois paradigmas e criou um paradigma ético escatológico. Então vai dizer lá o Paulo Fernando, no texto base, ele que escreveu essa parte do texto, né, em 96, vai dizer lá que, na medida em que trabalhamos para que nesse mundo aconteça a justiça, tanto mais nós estaremos também fazendo com que esse mundo se assemelhe ao reino de Deus. Então ele uniu esses dois paradigmas de Agostinho e de Santo Tomás. Eu particularmente tenho muita simpatia por esse modelo do Paulo Fernando. Até porque ele também foi meu orientador de tese, então tive muita oportunidade de conversar com ele sobre essa questão. E finalmente o último modelo que nós temos é o modelo da chamada macrocaridade, como articulador, que é o do José Maria Mardonês. Ele diz, enfim, que às vezes nós temos assim, esse pé atrás com a questão do poder, com a questão da política, coisa e tal, mas queremos grandes transformações. Ele diz, grandes transformações só virão através da política. Então não podemos olhar a política como um bicho-papão. Esse discurso que a política não presta, a política é todo bandido, isso daí desmerece a política, desmerece os políticos e dá lugar para aqueles que têm a tendência autoritária de acharem que eles são o dono da verdade, eles conhecem aquilo que o povo necessita e assim por diante. Então, diz o José Maria Mardonês, precisamos apostar aí num tipo de caridade, mas não essa caridade, assim, individual, mas uma caridade que seja macro, uma caridade que vá de encontro às estruturas, uma caridade que incida nas macroestruturas sociais. E assim, então, transformar as estruturas da sociedade. Lembra aquela árvore que a gente viu aqui agora há pouco, com aquela frase, né, do Mardonês? Opa! Aqui, exatamente é o que o Mardonês diz. Nós não podemos ficar só aqui nas consequências, é preciso que a gente veja o problema e vá ali nas causas. Por isso que ele fala, os cristãos são excelentes enfermeiros. Desde os mais remotos tempos, os cristãos sempre acudiram às pessoas mais vulneráveis. Só que são péssimos médicos, porque muitas vezes não souberam ir às causas de tudo isso. E com isso, então, nós encerramos aqui, né, essa parte. Aí vocês continuam no texto, ainda tem algumas indicações de características do político cristão, aí a partir do número 11, não se trata de fazer coisas diferentes, diz aí, é uma citação do Clodovis Boff, não se trata de fazer coisas diferentes, mas fazer aquilo que todo mundo faz, porém de uma forma diferente. A especificidade, diz o Clodovis, é questão do jeito, do modo, do estilo, que é fazer como Cristo fez. E eu termino com o número 13, ainda aí citando Clodovis, ele diz lá, a grande aposta nessa questão de fé e política é a discrição verbal e o testemunho puro. O próprio Che Guevara, ao convidar os cristãos para a luta revolucionária, dizia, venham sem a pretensão de evangelizar os marxistas, mas também sem a covardia de ocultar a sua fé e assemelhar-se a eles.
atitude sintética de vivência rigorosa da própria fé e de discrição em sua exposição pública. Dizia Alcide de Gasperi, foi o fundador da democracia italiana, dizia ele: nós cristãos devemos fazer política sem tirar motivos de vaidade de nossa aspiração profunda, deixando que o fazer concreto mostre a inspiração de onde parte a nossa ação política. Então, nada de ostentar símbolos religiosos, etc., etc., deixemos que as nossas ações concretas mostrem de onde parte as nossas motivações. Então, essa contribuição eu quero trazer para esse curso de vocês, essa capacitação, e agora a gente abre aí para aprofundar algum aspecto, né, ou retomar algum ponto.